Olá, minha irmã, olá, meu irmão, muita paz e muita alegria para você. Está começando o programa Pai Eterno, nosso programa especial de sábado, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Momento de nós pararmos no descanso ou quem ainda está trabalhando para manifestarmos o quanto é bom sermos amados pelo Pai, não é verdade? E hoje, sábado, na igreja, nós celebramos a memória da Virgem Maria. Por isso eu quero compartilhar com você um pensamento de São Pedro Crisólogo. Olha o que este santo da igreja nos ensina. Quem não admira a grandeza de Maria, não sabe quanto Deus é grande. Quem não admira a grandeza de Maria, não sabe quanto Deus é grande. Maria é intercessora, é medianeira e ela nos leva ao Pai. Portanto, olhando para Maria, que nós possamos perceber o quanto o Pai Eterno é grande e o quanto Ele nos ama. E você é chamado a perceber, a sentir o amor do Pai Eterno na sua vida. Você devoto, você que é membro da família dos filhos do Pai Eterno, todos nós em unidade, unidos na fé, unidos na esperança para proclamar que Ele é grande, que Ele faz maravilhas em nossa vida. E nós percebemos as maravilhas do Pai Eterno em nossa vida quando nós rezamos. Sim, pela oração, nós pedimos, agradecemos e é o que nós vamos fazer agora. Por isso nós vamos juntos aqui para a nossa capela fazermos a nossa oração, a oração inicial. Se você tem aí na sua casa um oratório, um altar, também se aproxime deste lugar de encontro com Deus. E ao acender as nossas velas, que a chama da esperança, a chama do amor, jamais se apague em nosso coração. E assim nós dizemos: Pai Eterno, obrigado, muito obrigado, Pai Eterno, por sua presença em minha vida, por essa semana de graças e bênçãos. Obrigado, Pai Eterno, porque a cada dia eu posso proclamar o amor, posso ser sinal de esperança e posso testemunhar a minha fé em família, na família que vivo. Pai Eterno, dai-me forças para seguir junto mais um dia. Dai-me forças, Pai Eterno, para mais uma semana que logo vai se iniciar. Eu louvo, bendigo e agradeço, porque, Pai Eterno, somente o Senhor me sustenta, somente o Senhor é força em meu caminho, somente o Senhor me cumula de graças. Amém. E nós já vislumbramos o domingo, dia do Senhor, e por isso já nos preparamos para acolher as leituras que serão proclamadas em todas as igrejas do mundo. A liturgia do 27º domingo do tempo comum utiliza a imagem da vinha de Deus para falar desse povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da solicitude de Deus pela sua vinha. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e de injustiça. Não. O povo de Javé tem de deixar-se transformar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir os frutos bons que Deus aprecia. A justiça, o direito, o respeito pelos mandamentos, a fidelidade à aliança. No Evangelho, Jesus retoma a imagem da vinha. E ele critica fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da vinha de Deus. E eles se recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que lhes eram devidos. Jesus anuncia que a vinha vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produzam e que entreguem a Deus os frutos que Ele espera. É uma chamada de atenção válida para todos nós nos nossos dias. A palavra de Deus
sempre atual. Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipos e todos os que fazem parte da vinha de Deus a viverem na alegria e na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses frutos que Deus espera da sua vinha. Abramos o nosso coração e acolhamos com alegria a mensagem do Senhor neste domingo. E proclamemos, junto com o salmista, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Que assim seja. Amém. Agora é momento de nós nos inspirarmos e pedirmos a intercessão do Santo do Dia. Hoje, dia 3 de outubro, nós celebramos os protomártires do Brasil, os primeiros mártires deste chão, do solo brasileiro. Em 16 de julho de 1645, Padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares. Os fiéis participavam da missa dominical na capela de Nossa Senhora das Candeias, no engenho Cunhaú, no município de Cangaretama, localizado à zona agreste do Rio Grande do Norte. Por seguirem a religião católica, eles tiveram que pagar com a própria vida o preço da fé, por causa da intolerância calvinista dos invasores. 4 meses depois, aconteceu outro martírio, onde 80 pessoas foram mortas por holandeses. Entre elas, o padre Ambrósio Francisco Ferro, que com os fiéis confiados a si, manteve a firmeza na fé, e o camponês Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas, enquanto repetia a frase: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Este morticínio aconteceu no engenho de Uruaçu. Hoje chama-se Comunidade Uruaçu, na área do município de São Gonçalo do Amarante, litoral do Rio Grande do Norte. A celebração de beatificação aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 5 de março de 2000, presidida pelo Santo Padre, hoje São João Paulo II. Cerca de 1.000 brasileiros participaram daquela celebração. Segundo o postulador da causa de beatificação, Monsenhor Francisco de Assis Pereira, a data escolhida pela celebração dos protomártires foi o dia 3 de outubro, porque foi a data de aniversário do morticínio de Uruaçu. O termo protomártires se deve ao fato de que são os primeiros mártires que derramaram o sangue pela fé em nossa pátria, tendo seu martírio reconhecido oficialmente pela Igreja. E a canonização aconteceu recentemente, no ano de 2017, pelo Papa Francisco, também na Praça de São Pedro, no Vaticano. Que os santos mártires, como o povo potiguar carinhosamente chama os primeiros mártires do Brasil, que eles possam interceder por todos nós. Vamos juntos então rezar a oração aos santos mártires. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, olhai para o sacrifício e para o sangue de vossos mártires, Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e companheiros, que derramaram em terras brasileiras, testemunhando seu amor, fé e fidelidade a vós e à vossa Santa Igreja Católica. Concedei a nós, que invocamos sua intercessão e proteção, que do céu nos alcancem a mesma fé e a mesma caridade que os inflamava. Protomártires do Brasil, rogai por nós. E que assim nós possamos sempre alimentar a nossa fé e deixar que a nossa vida seja transformada pelo Evangelho.
No sábado é dia de nós fazermos uma memória da nossa semana. Então vamos juntos conferir o que foi destaque no Santo Café dessa semana. E eu recebo mais uma vez com muita alegria, aqui no programa Pai Eterno, o Dom André Vital Deoniano, bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, para a gente encerrar a nossa catequese, podemos dizer assim, o nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio neste mês da Bíblia. Já estamos chegando ao final do mês da Bíblia e, Dom André, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter disposto esse tempo para estar conosco. Bom dia, Marcos Túlio, bom dia aí a todo mundo, mais uma vez aqui nos encontramos. Pois é, o mês passou rápido, né? E a sensação que a gente tem, chegando aí a esse nosso último encontro, é que a gente viu pouca coisa, né? Mas o fato de ter consciência de ter visto pouca coisa deve provocar em nós o desejo de ver mais, né? Com certeza. Então, a nossa Bíblia continua sendo a nossa Bíblia, né? Não vamos fechá-la de forma nenhuma, né? O mês de setembro é sempre um impulso para que nós continuemos, né? Não podemos esgotar de forma nenhuma, até porque se nós fôssemos refletir e meditar um capítulo por dia do livro do Deuteronômio, então precisaríamos ainda de 4 dias, né? Porque são 34 e o mês só tem 30 dias. Então, não seria suficiente. Não seria suficiente. Imagine uma vez por semana e nesse instante, né? Então, eu espero, né, que as pessoas tenham despertado mais ainda, né? Porque certamente já tem o desejo no coração. Sim, e falando em não fechar a Bíblia, a minha já está aqui aberta no livro do Deuteronômio, que é o livro que nós estamos meditando. Nos nossos encontros anteriores, nós já podemos ter uma visão desse livro dentro do Antigo Testamento, né, junto com os livros que compõem ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, já apreendemos um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Dom André, minha pergunta agora é a seguinte: qual é a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento? Que às vezes a gente olha do Deuteronômio para trás, daquilo que vem antes dele. Mas qual a importância dele para o Novo Testamento? Eu acredito que essa pergunta é fundamental para esse nosso percurso, né? Porque se nós não fizéssemos esta pergunta, então não estaríamos fazendo uma leitura na perspectiva cristã católica, né? Se eu não me engano, no nosso primeiro encontro eu apresentei 7 princípios da leitura da Sagrada Escritura e no centro estava Jesus a chave de interpretação. Então, Jesus é a chave de interpretação. Mas por quê? Porque ele é a palavra por excelência. Ele é a palavra que se encarnou. E, portanto, nós, se quisermos compreender a Escritura, se quisermos compreender as palavras, né? Acho que todo mundo lembra que é o jeito de chamar o Deuteronômio na tradição hebraica, né? As palavras, Devarim. Então, para compreender as palavras da Escritura, é imprescindível encontrar-se com a palavra que é Jesus, o verbo que se fez carne. E essa pergunta que você colocou, qual é a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento, e naturalmente a gente vai focar mais no Evangelho, né, porque o tempo não permite, é que essas palavras que foram organizadas em 3 grandes discursos, né, de Moisés antes da entrada na Terra Prometida, também nos preparam para que nós acolhamos a palavra, porque é a palavra que é o caminho para a Terra Prometida. Vejam que Moisés não entrou, né? Moisés não entrou na Terra Prometida. A gente só entra na Terra Prometida quando o caminho se revela. Que não é o caminho do Horebe para um outro lugar, né? É o caminho que é Jesus. Então, Jesus é o caminho que conduz ao Pai, né? O Pai que é, para nós, a Terra Prometida. Então, como eu dizia, a importância do Deuteronômio para o Novo Testamento, e de modo particular o Evangelho, é porque no Deuteronômio nós encontramos, né, como síntese e núcleo de todo o conteúdo, a revelação
da palavra de Deus, e essa palavra que revela que Deus é amor, que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, são os temas que nós lembramos da outra vez, que Deus elegeu o povo porque ama o povo. Vejam, nessas retomadas dos temas, quem tem uma certa familiaridade com o Novo Testamento já pode quase que escutar, é como se fosse assim, uma série de abas que vão se abrindo, né? São os links. Então, vamos dizer, quando a gente escuta dizer que Deus escolheu o povo por amor, aí a gente vai lá para o capítulo 3º do Evangelho de São João, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Então, isso é o quê? É o chamado enraizado no amor. Depois, Deus fez conosco aliança. Você até lembrou da outra vez, né? Que nós somos membros da nova e definitiva aliança. Até a própria Eucaristia é a celebração, o memorial da nova e definitiva aliança. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Isso é um tema muito presente no livro do Deuteronômio. Depois, quando nós pegamos o próprio tema do caminho, não é? O povo não está a caminho, né? Está nessa última fase do caminho para entrar na terra. Ou seja, os evangelhos apresentam o ministério de Jesus como o caminho para Jerusalém. Os sinóticos apresentam assim. Então, Jesus tomou resolutamente a decisão de ir para Jerusalém, né? Vai para o caminho. Então, vejam que são temas que ajudam, né, a descer a um nível mais profundo da leitura do Evangelho, né, das narrações que nós temos, da própria experiência de Jesus, da sua pessoa, do seu anúncio, né, da sua palavra, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Mas, como eu dizia, a gente não pode fazer todas as referências, mas vamos ver algumas. Eu destaquei uma parte do Evangelho, que o livro do Deuteronômio, ele aparece com mais evidência até na boca de Jesus, que é o episódio das tentações. Todas aquelas citações de Jesus, né, do Deuteronômio. Então, por exemplo, quando você pega o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, porque é ali que se narra o episódio das tentações, e o versículo 1. Jesus, 4, versículo 1. Isso, Mateus 4, 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Pois é, então vejam, Jesus no deserto. Deserto leva a gente lá para o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então o deserto, ele é um tema assim muito presente, né, no Pentateuco e sobretudo nesses livros que nós citamos. Sim. Mas se nós abrirmos aí o Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2. Vamos lá, Deuteronômio 8, 2. Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé, o seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde e o colocar à prova, para saber se você guardaria no coração os mandamentos dele ou não. Pois é, veja, não precisa nem fazer muito comentário, né? É bem claro, né? As tentações de Jesus no deserto, 40 dias, claro que aqui se fala 40 anos, mas o número 40 é o núcleo, né, do símbolo. Sim. Então, o número 40 anos, 40 dias. E qual é a finalidade que Deus conduziu o povo para esse caminho no deserto? Então vejam, para fazê-lo humilde, né? Na sua tradução aí, né? Torná-lo humilde e colocar à prova. Torná-lo humilde, colocá-lo à prova. E a terceira coisa também muito importante,
conhecer o que tinha no coração. Isso. Se guardaria no coração os mandamentos. Justamente, né? Então, se a gente lê as tentações de Jesus e não conhece, né, essa experiência do povo no deserto, fica na superficialidade. Uhum. Jesus vai para o deserto justamente porque assumiu a condição humana. Então, o que o povo lá no deserto não fez, Jesus fez. Uhum. Porque o povo caiu na tentação. Sim. Né? E Jesus não cai e vem dar cumprimento, anos, né? 40 anos desgostou-me aquela raça. Olha lá, desgostou-me. Então, se desgostou, é porque me desobedeceu. Sim. Depois, para ver o que tinhas no coração. Veja quais são as tentações sugeridas pelo diabo. Se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Aí qual é a resposta de Jesus? Deuteronômio. Qual é a resposta de Jesus? É justamente um texto do Deuteronômio, desse contexto do capítulo 8, e é o próximo versículo que nós estamos lendo, né? Sim, o Fala versículo... dos 40 anos. Se você quiser ler. Ele humilhou você, fez você passar fome. Depois o alimentou com o maná, que nem você nem seus pais conheciam. Tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Javé. Pronto. Então, olha de onde veio. Né? Veio do Deuteronômio. Uhum. Jesus cita o Deuteronômio justamente dentro de um contexto em que o povo foi tentado, foi levado à prova no deserto durante 40 anos, enquanto que Jesus, né, no número simbólico, durante 40 dias. Né? Mas seguindo, né, depois da outra tentação, estou ainda em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai dizer, né, que mostra lá a cidade santa e diz: se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. E ele cita a Bíblia, né? Cita o Salmo 91, querendo convencer Jesus, porque Jesus tinha dito antes: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que é que Jesus disse? Que só obedece à lei de Deus, só obedece à palavra de Deus. E aí o diabo usa a palavra de Deus para convencer Jesus de obedecer a ele. Sim. Veja que astúcia. Astutamente né? ele age dessa forma. Astutamente ele age, né? E Jesus responde também, né? Não tente ao Senhor seu Deus. Que está em Deuteronômio, capítulo 8, no capítulo 6, versículo 16. Vejam que, sem a leitura do Deuteronômio, a gente já não pode compreender com mais profundidade essa situação, esse episódio do Novo Testamento, né? Uhum. É interessante que a gente escuta por aí o pessoal sempre dizer, né? Eu gosto de ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento eu entendo tudo, é mais claro. Mas vejam, só esse exemplo já mostra que quem não conhece o Antigo Testamento, pelo menos naquela comparação que a gente fez das grandes avenidas, se perde. Uhum. Né? Se perde, porque quando diz assim, o diabo tenta Jesus para que desobedeça a palavra de Deus e obedeça a sua palavra, mesmo utilizando a palavra de Deus. Olha que coisa engraçada. Uhum. Né? Ou seja, o diabo se apropriou da palavra de Deus para convencer a palavra de desobedecer. Sim. Né? É um jogo de artimanha, né? É muito parecido com aquela questão de Eva, né? Uhum. Lá, em Gênesis capítulo 3, o que foi que aconteceu? A serpente chegou e disse: então quer dizer que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores. Aí Eva disse: não, ele só proibiu de comer desta árvore, porque ele disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Então, vejam lá a artimanha. A serpente diz que Deus disse o que Deus não disse. Veja lá, ele disse
Ah, quer dizer que Deus disse isso? Aí a mulher disse, não, Deus não disse isso. Agora, o que Deus disse, a serpente desmentiu. Porque a mulher disse, no dia que nós comermos desta fruta, nós morreremos. Aí a serpente disse, não, no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar como Deus. Uhum. Então, veja, toda a deturpação da palavra. E aí voltamos ao nome do nosso livro, né? As palavras. Então, como compreender essas palavras? Aí, de novo, aquele princípio da unidade da Escritura para não ficar manipulando. Porque vejam que o diabo pegou versículos, assim, bem a pinça, né? Tirando do contexto. E Jesus vai dizer justamente a palavra encarnada. Uhum. Ele é a palavra de Deus. E, portanto, sem o encontro com ele, a gente vai compreender muito pouco da palavra de Deus e até vai deturpá-la muito. Não é como se faz, infelizmente, com leituras fundamentalistas, né? Sim. É uma atenção que a gente deve tomar hoje, você, cristão, católico, que está acompanhando conosco, que está aqui bebendo desta fonte viva que é a palavra de Deus, para que ela caia no nosso coração, leve-nos a uma conversão e que a gente possa compreender, né? Dom André nos mostrou aqui essa ligação do Deuteronômio com o Novo Testamento. A gente tem, aliás, do Novo Testamento com o Deuteronômio, né? Porque ele vem primeiro cronologicamente, historicamente, e certamente a gente teria aí muito mais a aprofundar, não só do Deuteronômio, mas também de outros livros da Sagrada Escritura, né? Um episódio que fica muito claro também, né, Dom André, quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, que ele vai e proclama o livro de Isaías, que também é do Antigo Testamento, né? E assim nós vamos encontrando e também aguçando o nosso desejo de conhecer a palavra de Deus, de amá-la e de colocá-la em prática. Eu quero agradecer muito, Dom André, a sua disposição. Nós chegamos aqui ao nosso último encontro. Pediria que o senhor deixasse uma mensagem final e, claro, não vou perder a oportunidade de pedir que o senhor nos abençoe nesse dia. Amém. Tá, Túlio, foi uma alegria muito grande, né? A gente percorrer durante este mês, que passou tão rápido, né? A cada quinta-feira, né? Sim. Esse nosso encontro, essa nossa reflexão sobre a palavra de Deus, que sempre é, como diz o Salmo, né? É luz para os nossos passos. E a gente precisa dessa luz, porque às vezes a gente sabe até o caminho, mas não está enxergando o caminho. Verdade. E saber o caminho, mas não enxergá-lo, não está fazendo nada, né? E é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida, a nossa existência. E não esquecer, né, que o tema fundamental, né, que nós refletimos, né, durante esse mês da Bíblia, né, que não foi apenas uma curiosidade, né, a gente não só matou uma curiosidade, né, de saber o livro, como foi feito, como está estruturado, mas com aquele grande apelo que foi o versículo destacado, né, abre a tua mão para o teu irmão, né, no capítulo 15, versículo 11. Então não esqueçamos, esse é o compromisso, é como a gente diz, né, o gesto concreto, né, Sim. do nosso estudo da Bíblia, é o gesto concreto, como se faz na novena de Natal, não sei o que, tem sempre um gesto concreto, campanha da fraternidade. Então, esse mês da Bíblia, também para nós, o gesto concreto é abra a tua mão ao teu irmão. Né? Isso é a caridade. É muito interessante, só finalizando, que quando se falou do Shema, né, ali no capítulo 6, se diz que tem que amarrar na mão e na testa. Na cabeça, a palavra de Deus, e na mão. Isso é justamente para lembrar o nosso compromisso com o irmão, né? O irmão que nós socorremos com a nossa mão. Então, invocar a bênção de Deus sobre todos nós, e também pela intercessão de São Jerônimo, né, que ele é celebrado no dia 30 de setembro, que deu a inspiração para que todo mês de setembro fosse também o mês da Bíblia. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Porque nós vamos voltar para conversar mais sobre a Sagrada Escritura. Tá bem, à sua disposição. Tá bem. Um abraço. Obrigado. Encerrando então a nossa série sobre o mês da Bíblia aqui no Santo Café. Eu agradeço a sua companhia, a sua presença. Vamos fazer um rápido intervalo, mas o programa Pai Eterno continua. Até já.
que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu já estou aqui preparado para o nosso momento especial de prosa. E nada melhor do que um café para acompanhar uma prosa, não é verdade? Então eu vou aqui pegar a minha xícara porque está na hora do nosso Santo Café. Eu já servi aqui o nosso convidado de hoje, Lúcio convidado, agora eu estou colocando aqui na minha xícara, como eu anunciei no bloco passado. Tenho a alegria de receber aqui o musicoterapeuta e maestro Ciro Pontes. Ciro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo ajuste que você fez para estar aqui conosco nesse dia. E se eu soubesse que ia ser desse jeito aqui, eu faria mais ajustes ainda para estar mais vezes, né? Que delícia participar desse quadro, com um cafezinho de verdade, né? Estamos aqui para falar de uma coisa que também é maravilhosa nas nossas vidas, que é a música. Isso mesmo. Você que está conosco aqui tomando Santo Café, possivelmente já viu o Ciro, porque ele sempre está presente no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, regendo o coral, cantando, né, entoando o salmo. Então, ele veio aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Eu queria começar com uma pergunta muito básica, Ciro, porque hoje é o Dia Internacional da Música e se nós pudéssemos assim, fazer uma definição, o que é a música? Isso é uma pergunta muito controversa, porque há pessoas que definem, nós temos algumas definições nos dicionários que nós conhecemos. Música é combinação, num modo mais rebuscado, seria a combinação de harmonia, melodia e ritmo. Mas há quem diga que um som de um passarinho cantando é música. Uhum. O vento é música. Então, mas não tem os três elementos presentes. Uhum. Então, para algumas pessoas que estudam as músicas, os musicólogos, né? Para que seja música, deve haver essa combinação dos três elementos, harmonia, melodia e ritmo. Eu costumo dizer o seguinte, se aquilo ali está te fazendo bem, se está te trazendo um bem-estar e você consegue dançar, cantar, se sentir bem, é música. Uhum. Né? E a musicoterapia, eu sou musicoterapeuta de formação, além de ser professor de música também, a musicoterapia ela não trata somente a música, ela trata os sons. Qualquer tipo de estímulo sonoro a gente usa para fazer algum tipo de intervenção no paciente. Uhum. O tema música ele é muito amplo. Acho que a gente tinha que fazer uns 10 cafés desse aqui para começar a entender o que é a música. Mas, em linhas gerais, é isso. É verdade. Olha, nós estamos vendo aí algumas imagens da Santa Missa do último domingo, né? Que foi a posse do nosso reitor, o padre João Paulo. E aí você regendo o coro, que por sinal estava magnífico, né? A orquestra, o coro, então parabéns a todos os coristas, o Rodolfo também, o nosso organista, sempre presente lá no santuário, né? E isso nos envolve, nos ajuda a entrar. Eu penso assim, a música, ela nos embala, como você diz. Eu não consigo viver sem música. Uhum. Qualquer coisinha assim, e quem convive comigo aqui no trabalho sabe que volta e meia eu começo a cantar, estou emitindo algum som. E aí, no seu caso, você é super afinado, né? Mas assim, não importa se você é afinado ou não. Eu sou professor de canto também. Uhum. Aí a pessoa fala assim, é possível um papagaio velho cantar? É possível uma pessoa desafinada cantar? Então, quem te diz que você é desafinado? O que é desafinação? Uhum. O que é desafinar? Desafinar é simplesmente você não atingir a altura de uma nota. Isso não significa que você não esteja cantando, né? Uhum. E é interessante a gente ver a questão do coro ali na Basílica. A gente esteve aí afastado, claro, por razões óbvias, alguns meses, né? Sim. Do nosso ofício.
e as pessoas, elas mandam e-mail falando que quando o coro está, elas conseguem rezar mais. Então, olha o poder da música. A música tem um poder de fazer nos encontrarmos, reconciliar. Nós dois mesmo. Sim. Eu estou aqui porque nós nos conhecemos através da música. Através da música. E vejam só, isso vale a pena ser contado. Quando eu ainda não morava aqui em Goiânia, eu enviei um e-mail para o Ciro há alguns anos pedindo uma partitura de um santo. Porque eu sempre cantei, né, a liturgia nas comunidades por onde eu passei e enviei um e-mail pedindo essa partitura para cantar. E prontamente o Ciro me respondeu e me enviou a partitura. E depois tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, inclusive desenvolvemos um trabalho juntos, né, na produção, na direção de uma live, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então foram as coincidências, nos conhecemos por meio da música. Através da música. A música tem esse poder, né? A gente está sempre se encontrando. Mesmo que você não se encontre fisicamente, sonoramente você acaba ouvindo um disco de alguém que fez em algum lugar. E aquele santo é de pessoas que eu nem conheço. Uhum. Então peguei o arranjo, foi para uma ordenação na arquidiocese, né? E é dessa forma, a gente, através de um som, você ouviu, se interessou pela partitura, aquilo saiu da frieza do papel. Exato. E se transformou num encontro de verdade. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A música tem esse poder e nos ajuda a viver bem a nossa vida. Então, quando a gente pensa assim, o Dia da Música, o Dia Internacional da Música, hoje é apenas um dia para a gente pensar naquilo que ela faz em nós e conosco todos os dias, né? Nós temos um material preparado aí, que o Ciro trouxe para nós, e nós vamos acompanhar. É um trabalho de canto. Como você disse, também é professor, né? Então vamos assistir. Olha aí, que lindo. E essa música que nos embala, o canto das crianças é dividindo voz, abrindo voz, pensa. Sim. São alunos do Colégio Externato São José, o qual sou professor já há 12 anos. Uhum. Né? Com professor de música, né? E o Externato São José é um colégio maravilhoso que, assim, tem uma abertura muito grande para a música. E é desde a educação infantil. Eu acabei de fazer um post no Instagram da escola, que eu também trabalho no departamento de comunicação, falando sobre isso, né? Que o Externato ele abre as portas para a música desde os anos iniciais até os finais. Uhum. E isso é muito bacana, porque a música ela vem auxiliar a educação de uma forma magnífica e ampla. E o Colégio Externato São José, ele dá essa abertura. Um grande abraço aí, inclusive, para os meus alunos. Saudade de todos, né? Agora estamos online. E tá ministrando aulas online? Aulas online, né? Desde março, né? Já estamos trabalhando e agora as coisas já estão mais ou menos acalmadas, né? A situação, porque tava até maquiando ali, a maquiadora estava falando, não tá fácil para ninguém, é difícil acompanhar essas aulas online. Sim. Então é uma novidade, né? Mas a gente agora já está mais familiarizado, as famílias já estão mais também familiarizadas com o processo e o aprendizado continua, ele não para. Pegando nesse gancho do aprendizado, né? Todo mundo pode aprender música ou consegue aprender música? Todo mundo deve aprender música, não necessariamente se você vai ser um musicista, se você vai viver da música, que é o meu caso, 25 horas por dia eu vivo música. E interessante, ontem, 11 horas da noite, eu terminei, dei uma pausa no trabalho, não parei de trabalhar. Parou. Aí saí para comer alguma coisa. Chegando lá no restaurante do bairro mesmo, fui tão bem atendido por um garçom. E a gente começou a conversar e ele tem uma vivência também com a música, conheceu os grandes cantores na noite, né? Que eles têm uma facilidade, né, com essas pessoas, servem essas pessoas. Aliás, um grande abraço aí pro garçom Mauro, que deve estar acompanhando o programa nosso aí. E aí eu tava
pensando nisso, ele falou assim, não, mas eu já vi muita gente aprender música, mas eu não sei nada, mas eu aproveito a música de uma forma maravilhosa. Então, assim, você não é artista, você não precisa necessariamente ser um artista para aprender música. Você pode aprender música para você se relaxar, para você se conectar com Deus, principalmente, né? E não precisa ser naquele nível de excelência que os grandes conservatórios exigem. Então, toda pessoa, independentemente da idade, da condição social, enfim, eu acredito que deveria ter contato com a música. Lá na minha casa, eu, Gabriel, meu outro filho Daniel, Flávia, minha esposa, todos nós manuseamos algum instrumento. O Gabriel, o guitarrista, toca piano melhor que eu, o Daniel também, o violão. Então, assim, a gente vive música, não tem outra coisa. Geralmente, eu percebo que essa é uma habilidade, porque a música realmente ela contagia. E onde tem alguém músico na família, isso facilita, né? Para despertar o canto, ou para a habilidade de tocar algum instrumento. Eu me lembro, a minha relação com a música, ela está muito ligada com a minha avó já falecida. Porque ela cantava no coro desde sempre, cantava que era uma maravilha lá na igreja. E veja, no interior de Minas Gerais, no início da década de 90, a minha avó gravava as músicas litúrgicas na missa que era irradiada para aprender. E hoje, com tantas facilidades, com músicas disponíveis aí, e tem pessoas que ainda dão umas arranhadas e umas titubeadas, né? Assim, eu acho que as pessoas têm que se atentar mais para esse fator. Aí a gente já está falando de uma coisa mais específica. Quem atua na música litúrgica dentro da igreja, e a nossa arquidiocese, ela é um exemplo para o Brasil inteiro. Nosso material, eu falo nosso porque eu faço parte da equipe litúrgica, junto com a Leonice, que é a nossa coordenadora, Leonice Ângelo. A música, ela mudou muito aqui na nossa arquidiocese, de 10 anos para cá. Porque as pessoas gravavam, era igual a sua avó. Tinha gente que gravava nos estúdios mais caseiros, nem era estúdio, então com fita, né? Fita cassete. Fita cassete. Hoje, nós temos todo o nosso material disponibilizado na internet. Você pode, qualquer hora do dia da noite, ir lá, baixar o áudio, baixar a partitura no site da Arquidiocese e fazer uso, e ouvir. Então, música, mais do que cantar, é ouvir. Então, eu fico muito triste quando eu ouço pessoas cantando. Dom Austin mesmo falou um dia pra gente, ele falou assim, eu rezo a missa na catedral. De manhã é uma música, 9 horas é outra, né? E meio-dia é outra, mesmo folheto. Então, falta um pouco de estudo, né, dos nossos músicos, e aí não pode ter desculpa de que não tem material, porque tem material. Tem material. E você destacou bem o trabalho louvável que a Arquidiocese de Goiânia desenvolve, que é, sem dúvida, referência, né? E então você pode também aproveitar. Você que eu sempre digo, ministro da música, aí na sua comunidade, na sua paróquia, porque é um serviço importante, né? Não de cantar na liturgia, mas de cantar a liturgia. Então, você pode também fazer uso, se beneficiar desse material. Agora, Ciro, pensando na música em geral, né? Quais os benefícios, você já mencionou alguns, mas enquanto musicoterapeuta também, em que tipo de situações que a música pode nos ajudar e de que forma que ela atua nessas situações? Então, o campo é bem vasto. Eu vou falar da minha experiência. Eu fiz a minha experiência em saúde mental. Né? Eu estagiei na Polícia Militar, fiz atendimento com alguns profissionais da Rotan, né? E o meu objetivo lá era investigar o nível de estresse ocupacional. Não precisa nem dizer que tem, né? Mas é fato, né? Já é constatado. Mas eu queria provar, por meio de estudos, pela intervenção da música, se aquilo era realmente, né? Cientificamente a gente tem que, não basta falar, né? Tem que... E nós tivemos resultados muito positivos. Então a música ela pode atuar na saúde mental, para trazer uma melhoria. Lá no caso eu trabalhei a ansiedade e o estresse ocupacional. Mas eu posso trabalhar também com gestantes de bebê na estimulação essencial. Eu posso trabalhar na questão social, atendendo pessoas em situações de rua, de vulnerabilidade, né? E aí nós temos, na musicoterapia, a gente tem uma coisa que a gente chama de abrir o canal de comunicação. Então, porque a música é diferente da palavra, né? A música ela acessa o sistema límbico, que é o
o mais interior do nosso cérebro. Então, onde a gente vai mexer com as emoções. E não tem jeito da gente fechar os ouvidos. A música, ela chega. Se nós começarmos a cantar aqui, ó, todo mundo vai ser contagiado mesmo que não queira. Exatamente. Já visto que tem música boa e tem música ruim. Qual que é o critério? Como é que a gente pode diferenciar aí? Eu falo assim de estilo. Eu tenho um estilo musical, um estilo que eu gosto. O fato de eu não gostar ou de eu não sentir à vontade com aquele estilo pode caracterizar que é uma música ruim? Então, é estética, né? Aí já passa mais por predileção, preferência estética, né? Agora, você pode ter certeza que se você não gostar da música que você intitula como música ruim, ela tá te mexendo com alguma coisa que você provavelmente ainda não sabe, e não sabe mesmo, que está em algum lugar da sua vida e aquilo te causa uma aversão. Não, eu não gosto. Não gosto de pancadão, não gosto disso, não gosto daquilo. Prefiro a música clássica. Aí é preciso de um processo investigativo. Por que você não gosta disso? Aí vamos levantar o histórico sonoro. Sim. É o que a gente faz na musicoterapia. Olha só, tenho certeza que você acabou de aprender essa junto comigo, né? Vanessa também está ali confirmando que está aprendendo nesse momento. E nós podemos, assim, traçar um paralelo ou traçar uma linha de evolução da música hoje, com os recursos técnicos e tecnológicos que nós temos. A música se beneficia disso? De que forma que essas tecnologias também ajudam a música a evoluir? Total, hoje não tem barreira, hoje não tem limite. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a tocar na noite, né, toquei em grandes bandas aqui no estado de Goiás, eu ficava esperando um mês passar uma música na rádio para eu tentar, eu tenho ouvido absoluto. Sim. Então eu tirava o solo, eu sou guitarrista, eu tirava o solo da música, aí tirava uma parte, aí esperava mais uma semana passar a música de novo. Era um sofrimento, cara. Hoje você num clique, você tem tudo, né? Isso é bom e é ruim, porque as pessoas acomodam. Eu sou do tempo que eu tiro a música do ouvido, eu escuto um avião, o avião não, porque o avião tem um ruído que a gente chama de ruído branco, mas se um carro freia ali na rua e ela tem uma nota, eu consigo achar aquela nota no teclado, então meu ouvido foi treinado para isso. O ouvido absoluto, ele é treinado ou ele é inato? Inato, você nasce com ele. Igual na orquestra, sabe? O violinista falou assim, me dá um lá, e o lá, pode conferir, são lá. Lá, e ele foi lá, eu não preciso de diapasão. Mas isso também me causa sofrimento, porque quando a pessoa fala dó, dizendo que é lá, isso não é o dó. Olha então aí, tem o lado... Então assim, a gente já evoluiu muito, mas tem coisas que a gente precisa voltar para poder não deixar aquilo se tornar uma coisa automática. Você precisa saborear a música, não basta aquela... Eu tenho estúdio de gravação. Sim. A pessoa lá fala um A, eu transformo num disco. Veja, então tem cantores aí que são totalmente fabricados. E aí isso é ruim. Porque o cantor de Beatles, vamos falar de Beatles, os caras entravam dentro do estúdio, começava a música e terminava e era aquilo, acabou. E tá soando até hoje, em qualquer caixa de som que você colocar, Beatles é Beatles. Agora hoje tem gente que com todo recurso não consegue atingir o nível. Então a música, e talvez para ela nos tocar, ela precisa daquilo que é o essencial dela, o natural. Sim. Completamente, não adianta. A gente hoje tem programas que afinam vozes, né? Então, quando o cantor vai lá em casa gravar, fala assim, cara, canta mais próximo da sua música, daquilo que você está sentindo. Porque a partir do momento que eu jogar um software ali e fizer aí, já não é sua música mais, é a minha. E aí, quando você está dentro do meu computador, eu garanto, a hora que você for pro palco... É diferente. Aí já era. Por isso que a gente vê gente que canta no estúdio e quando você vai ouvir o show, você fala, que é isso? É assustador. É outra pessoa. Olha aí, então você também já vai observando, né, um pouquinho da música nessa conversa tão agradável com o musicoterapeuta, professor de música, maestro, né, com tantas habilidades, o Ciro Pontes. A gente já está chegando ao fim do nosso Santo Café. Pode marcar outro. Vamos marcar outro, viu? Morgana tá escutando, né?
Vamos marcar outro, então, com o Maestro Inclusive, Ciro falar Pontes. sobre essa evolução da música, porque isso é uma coisa muito interessante, viu, Marcúlio? Até para nós que militamos na música litúrgica, entender como isso se processa, faltam programas que abordem isso. Falta formação para os músicos que estão lá. Eu estou já quase largando, já estou quase aposentando, né? Mas eu tenho andado aí o Estado, já fui coordenador da Arquidiocese, já fui coordenador da Arquidiocese, não, da AECC na área da música. E a gente tem que levar essa formação para as pessoas. Isso aí. Para a gente encerrar aqui, vamos marcar um outro Santo Café para a gente falar sobre música, com certeza, e mais alguns outros. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem nesse Dia Internacional da Música para quem está nos acompanhando. Sim, eu quero desejar a todas as pessoas que militam nessa área e, sobretudo, nesse tempo que estamos vivendo, a classe artística, a classe musical, os músicos, meus colegas que atuam em bares, em casas noturnas, foram os primeiros a parar e não tem nem previsão de volta, né, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. Se você vai ver esse programa outro dia, talvez esteja disponibilizado nos canais da TV Pai Eterno, nós estamos vivendo um momento muito complicado e pouca ajuda de quem deveria ajudar, né? Então, quero estender aí a todos os meus colegas professores de música, a todos os nossos alunos, os nossos colegas que tocam, que atuam nas nossas igrejas, que você possa celebrar esse dia hoje e fazer da música o seu sacerdócio, fazer da música o seu motivo de viver, porque a música nos dá tudo e não nos cobra nada. A música está aí presente em todos os lugares e nós não pagamos por isso. Deveríamos pagar, mas a gente não paga. É como o ar que nós respiramos. Isso aí, muito obrigado, viu, Ciro, por essa mensagem, por essa conversa tão agradável, que o Pai Eterno continue te abençoando, como Ele vem fazendo sempre, te agraciando com esse dom tão maravilhoso e principalmente nas nossas celebrações, nos ajudando a rezar por meio da música. Amém. Nosso Santo Café está terminando, mas o nosso programa continua. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho estou de volta aqui no programa Pai Eterno. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Como é bom a gente poder recordar o que foi bom na nossa semana, não é mesmo? Santo Café é sempre uma oportunidade de encontro, uma oportunidade de aprendizado. E agora, já chegando ao fim do nosso programa de sábado, eu quero compartilhar com você uma oração. Uma oração muito bonita, que é o Pai Nosso do Breviário Caldeu. E esta oração está aqui nesse livro de poemas do Cardeal Tolentino Mendonça, e ela é a seguinte: Pai nosso invisível que estás no céu, seja santificado em nós o teu nome, porque no teu Espírito Santo tu próprio nos santificaste. Venha a nós o teu reino, reino prometido a quantos amam teu amor. Tua força e benevolência repousem sobre teus servos, aqui em mistério e lá na tua misericórdia. Da mesa que não se esgota, dá alimento à nossa indigência e concede-nos a remissão das culpas, tu que conheces nossa debilidade. Nós te pedimos, salva aquilo que criaste e livra-o do maligno que o procura o devorar. A ti pertencem o reino, poder e glória, ó Senhor. Não prives da tua bondade os santos. Amém. E pedimos a intercessão da Virgem Maria neste sábado, dia a ela dedicado. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós.
e como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você, um ótimo final de semana. Continue ligadinho na nossa programação. Dentro de instantes vamos rezar juntos na Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, direto de Assis, direto da tumba de São Francisco de Assis. E na segunda-feira estaremos juntos aqui, na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Que até lá você tenha sempre paz e alegria, e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.